Olá pessoal, muito boa noite. Hoje, então, é dia 16 de fevereiro, um sábado, todo mundo está se preparando para ir para o baile e eu aqui me preparando para iniciar as videoaulas então, de banco de dados, SQL, modelagem, Oracle, enfim. Tá ok? Muito bem, então, iniciando aqui, vejam que nessa nossa primeira aula aqui, essa vai ser minha aula de número 1239, 1240, porque o meu projeto que eu terminei essa semana foi o projeto de algoritmos, onde eu iniciei na aula 945 e encerrei na aula 1239, né? Então já fiz aí mais de 300 aulas só de algoritmos, tá ok? E agora então na aula de número 1240 eu vou começar então com esse curso de modelagem, tá ok? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Para quem não me conhece, então, meu nome é Neri Aldornetsky, sou professor da UBRA, Universidade Luterana do Brasil, sou proprietário da Informaticom Cursos em Carazinho, tá ok? Tenho pós-graduação na área de desenvolvimento de softwares e pretendo chegar aí logo a 2.000 videoaulas todas de minha autoria, tá ok? Muito bem. Ah, e essa mocinha aqui é minha esposa, né? Maior, claro, né? Bom, vamos lá. Vamos voltar aqui então, iniciando aqui. Banco de dados, SQL e modelagem. Por que eu resolvi fazer essas videoaulas, pessoal? Porque eu tenho percebido que o pessoal tem muita dificuldade, por exemplo, ali no SQL, como fazer para manipular um banco de dados, né, um SGBD. Tem muita gente que tem dificuldade no Oracle, ou no SQL Server, ou no Firebird, criar uma trigger, criar um gatilho, né? Ou no MySQL, como é que faz para instalar o Oracle, o SQL Server, o PostgreSQL. Então, tudo isso aqui eu vou ensinar nesse curso de banco de dados, SQL e modelagem. Vamos ensinar como fazer para criar então um modelo ER lá na modelagem, usando uma ferramenta case, tá ok? E vamos inserir os atributos, fazer as ligações N para N, 1 para N, N para 1, enfim, a gente vai fazer tudo isso aqui neste curso. Então vai ser um curso realmente muito bom, certo? Então vamos começar então agora, pessoal, com banco de dados, tá ok? Muito bem, banco de dados. O que vem a ser? Na verdade, pessoal, se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver 300 definições para banco de dados. Então, por exemplo, banco de dados, né, ou base de dados, são conjuntos de dados com uma estrutura regular que organizam informações. Muito bem, essa é uma que a gente encontra por aí. Outra definição, um conjunto de informações relacionadas entre si, referentes a um mesmo assunto e organizadas de maneira útil, com o propósito de servir de base para que o usuário recupere informações, tire conclusões e tome decisões. Tá ok? Muito bem. Agora vamos para mais uma, que é aplicativos de software cujo objetivo é compilar, organizar e armazenar informações em meio eletrônico de forma estruturada. Muito bem. Mais uma aqui embaixo, então, genericamente é qualquer coleção de informações de tal forma que seja possível localizar itens escolhidos. Então, organizado em campos, registros e arquivos. Muito bem. Vamos para outras definições aqui. Conjunto de dados gerenciados por meios informatizados ou não. Conjunto de informações armazenadas e ordenadas para consulta imediata por meio de uma palavra-chave. Muito bem. O que mais que nós temos aqui? Conjunto de informações organizadas, estruturadas, separadas por campos para armazenamento. Um arquivo composto de registros, com cada um contendo campos juntamente com um conjunto de operações para pesquisa, classificação, recombinação e outras funções. Mais um aqui, programa utilizado para armazenar informações e permitir acesso rápido e fácil. Pessoal, todas elas estão certas, tá ok? Vamos ver aqui então com origem da Wikipedia, então, que é onde todo mundo vai procurar informações. Então, o que diz lá no Wikipedia? Banco de dados, né, base de dados, são conjuntos de dados com uma estrutura regular que organizam informação. Um banco de dados normalmente agrupa informações utilizadas para um mesmo fim. O que seria esse um mesmo fim? Por exemplo, eu tenho um banco de dados lá
do estoque da minha empresa. Então, o banco de dados não tem lá os produtos, os itens de vendas, os fornecedores. Okay? Então, é um banco de dados onde tem uma mesma finalidade. Por exemplo, eu faço um sistema para uma videolocadora, por exemplo, eu sou desenvolvedor de software. Eu não tenho um banco de dados lá único. Então, eu vou criar um banco de dados para cada finalidade. Um para locadora, outro para caixa, outro para sistema de estoque, enfim. Ok? Também no Wikipedia nós temos aqui o seguinte. Banco de dados. O termo banco de dados foi criado inicialmente pela comunidade de computação para indicar coleções organizadas de dados armazenados em computadores digitais. Porém, o termo é atualmente usado para indicar tanto banco de dados digitais como banco de dados disponíveis de outra forma. No Brasil, é mais comum usar o termo base de dados quando se mencionam outros tipos de bancos de dados, senão aqueles armazenados em um computador gerenciados por um SGBD. Tudo isso aqui a gente vai estar vendo com ferramentas. Mais uma aqui, aceitando uma abordagem mais técnica, um banco de dados é uma coleção de registros salvos em um computador em um modo sistemático, de forma que um programa de computador possa consultá-lo para responder questões. Normalmente, um registro está associado a um conceito completo e é dividido em campos ou atributos que dão valores a propriedades desses conceitos. Possivelmente, alguns registros podem apontar diretamente ou referenciar indiretamente outros registros, o que faz parte da caracterização do modelo adotado pelo banco de dados. Essa questão de modelos, tudo a gente vai ver. Mas para que vocês possam estar entendendo bem isso aqui, vamos dar, pessoal, alguns exemplos agora para vocês. Por exemplo, aqui, ó, todo mundo aluga fita numa videolocadora, tá certo? Então, aquele teu cadastro de cliente, vamos falar aqui do sistema informatizado. Você chega lá na tua locadora, pega o teu DVD lá, tá certo? E ele pede a tua informação. Se tu não tem uma ficha lá, tu faz a tua ficha. Esses teus dados, o teu cadastro, o teu cliente, certo? O teu nome, o teu endereço, o teu CPF, enfim, os teus dados pessoais, tá? Esses dados irão para um lugar chamado, então, banco de dados daquela videolocadora, tá certo? Então, é para isso que serve um banco de dados. O banco de dados, então, serve para armazenar aqueles dados, tá certo? Todos os dados dos teus clientes, das fitas disponíveis em casa, dos DVDs, dos lançamentos, enfim, todos os cadastros, tudo que faz funcionar a videolocadora estará dentro de um banco de dados. Isso significa que a gente poderia afirmar que o banco de dados é a parte principal dentro de um sistema? Com certeza absoluta, o banco de dados é muitíssimo importante, tá ok? Tem empresas, inclusive, que o bem mais valioso da empresa é o banco de dados. Por exemplo, tu pega o Serasa da vida, né, que questão de pagamentos de maus pagadores e tal. O bem do Serasa é o banco de dados, ou seja, o que eles têm que vale muito dinheiro é o banco de dados. Perdeu o banco de dados, foi-se, tá ok? Então, aqui, seus dados referentes à conta bancária, ou seja, o teu nome, o número da conta bancária, o teu saldo, enfim, tudo isso está armazenado em banco de dados, no caso dos bancos. Então, o cadastro de alunos em escolas, colégios, né? Possivelmente você já criou algum mini banco de dados, por exemplo, aquela mala direta do Word, por exemplo, ali tu armazena informações. Claro, não é um banco de dados propriamente dito, mas você está armazenando informações dentro dele também, ok? Por exemplo, minha mãe vende bolo, ela tem um caderninho com uma lista de clientes a serem visitados, ou seja, se você jogar essas informações para dentro de um computador, usando um sistema feito em Delphi, feito em Java, ou feito para web, enfim, você pode estar criando um banco de dados e colocando esses clientes dentro do banco de dados, se for o caso, ok? Quais bancos de dados que a gente vai estudar aqui, pessoal? O Oracle, o SQL Server, PostgreSQL, o MySQL e o Firebird. Ou seja, nós temos muita coisa boa que a gente vai estar fazendo aqui nestas videoaulas. E com certeza vocês terão condições de criar suas bases de dados em qualquer banco de dados, fazer uma modelagem, etc. Valeu então? Um abraço, até mais, tchau!